Bem-vindo, sétimo ano, aí à nossa primeira videoaula do ano de 2021. Nesse primeiro momento, durante as nossas aulas de ciências, nós estaremos aí revisando assuntos que foram abordados no nosso sexto ano. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Jean. Então, gostaria de desejá-los boas-vindas, que possamos estar aí determinados, focados aí em relação ao que vai ser estudado durante o ano de 2021. Sabemos aí que 2020 foi um ano de batalhas e de vitórias e vamos aí continuar com a nossa determinação e o nosso foco no ano de 2021. Então, só para relembrar, durante aí algumas semanas de janeiro, nós estaremos aí revisando assuntos que foram abordados com vocês no sexto ano. Ah, professor, mas estou vindo de outra escola, não fui seu aluno. Não tem problema. Nós estaremos aí trabalhando de uma forma onde todos saiam beneficiados. O foco desse nosso primeiro momento é revisar conteúdos que foram vistos ano passado que serão úteis para o conteúdo do sétimo ano. E então vamos aí começar aí a nossa semana, o nosso momento de revisão com a seguinte pergunta: Terra, planeta água? Sim, vamos aí revisar esse assunto que foi tão bem abordado no ano de 2020. Por que será que nós estamos iniciando essa videoaula com essa pergunta? Terra, planeta água? Então, vamos aí inicialmente revisar algumas citações que foram feitas no ano anterior. Terremotos, vulcões, tsunamis, embora fisicamente distantes do nosso dia a dia, graças a Deus, diga-se de passagem, estão sempre presentes aí nos noticiários. Será que você já parou para se perguntar por que esses fenômenos acontecem? A sua ocorrência está ligada justamente à origem e à composição do nosso planeta. Para que a gente possa entender melhor, nós vamos aí realizar uma viagem até o centro do nosso planeta, conhecendo a composição e as características de cada uma das suas camadas. Além disso, vamos entender como o nosso planeta se formou, dando origem à estrutura que estaremos aí descrevendo. Então, só para vocês entenderem, eu citei aí a palavra camadas. Sim, o nosso planeta ele é formado por camadas, igual uma cebola, né? Quando a gente começa ali a tirar a casca da cebola, a gente percebe que ali há várias camadas. Então, o nosso planeta também tem várias camadas e nós vamos estudá-las, né, destacando as características, a composição de cada uma delas. Por muito tempo, o ser humano acreditava que o planeta Terra era composto basicamente de rochas. Hoje, nós já sabemos a verdade. O nosso planeta possui diversas camadas e que apenas a mais superficial delas, que é a camada que nós pisamos, que nós vivemos, apresenta algumas características. A Terra ela vai ter o formato próximo de uma esfera. O nosso planeta não tem o formato de uma esfera perfeita, tá, turma? E aí, as camadas que formam o nosso planeta são justamente a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas diferem pela sua composição e temperatura. Uma vez que o ser humano nunca foi ao interior do planeta para coletar essas informações, né, o ponto mais profundo que já foi escavado é de 12 quilômetros e isso ocorreu na Rússia. Então vem a pergunta: como podemos saber que existem camadas no interior do nosso planeta? É possível estudar o interior do planeta de forma indireta a partir de propagações sísmicas ocorridas em camadas mais internas e esse estudo ele é feito aí por meio de um aparelho chamado sismógrafo.
que vocês estão aí observando na imagem ao lado. Esses aparelhos conseguem detectar movimentações que vêm do interior do nosso planeta. Você provavelmente já ouviu falar neles em algum noticiário ou até mesmo aí em alguns filmes que teriam como temática aí esses abalos sísmicos que o nosso planeta sofre. É graças a essa tecnologia que especialistas podem aí estudar o local de onde ocorre a origem e o risco de destruição dos terremotos. Como nós já podemos ver aí em alguns noticiários, os terremotos têm um poder destrutivo bem grande. Olha aí essa imagem perfeita. Nós estamos vendo aí as camadas do nosso planeta e de que forma a movimentação no interior do nosso planeta ocorre. E aí, por que eu estou usando a expressão movimentação no interior do nosso planeta? Porque nós vamos falar sobre essa movimentação um pouco mais adiante aí no decorrer da nossa videoaula. Agora, vamos aí falar sobre a geologia. A geologia é a ciência que estuda a origem e a estrutura do nosso planeta. Geo significa terra e logia significa estudo. Então, a partir de agora, nós vamos aí entender alguns conceitos básicos que estão relacionados à geologia. Vou deixar só mais um tempinho aí para vocês analisarem como é fascinante o interior do nosso planeta. Então vamos aí começar a falar sobre as camadas do nosso planeta. Vamos falar sobre a cebola chamada planeta Terra. A camada mais superficial do nosso planeta, que é a camada onde nós vivemos, é a crosta terrestre. Para entender como ela surgiu, nós precisamos voltar um pouquinho aí no tempo. Nem sempre o nosso planeta teve a estrutura que nós conhecemos hoje. Quando ele se formou, ele era composto de material fluido chamado magma. E sua temperatura era bastante alta, ou seja, nesse primeiro momento não havia vida em nosso planeta. Após um processo de resfriamento desse material, do magma, uma fina camada se solidificou na superfície, dando origem à crosta terrestre. Essa camada sofre frequentes alterações, seja pela ação de agentes internos, como o vulcanismo e o tectonismo, seja pela ação de agentes externos, como o vento e a chuva, formada principalmente de oxigênio, silício, alumínio, magnésio, enxofre e cálcio. Ela apresenta aí uma espessura variando de 5 km em regiões sob o oceano a 70 km em regiões continentais. Então, em regiões onde há os oceanos, a espessura aí da nossa crosta terrestre chega a 5 km. Já nos continentes, que é a parte seca aí do nosso planeta, ela chega a 70 km. A crosta terrestre, ela vai ter aí 3 divisões. Que são solo, camada mais superficial, que permite a sobrevivência de plantas, favorecendo aí a formação da agricultura. O subsolo, camada abaixo do solo, de onde nós retiramos muitos recursos como petróleo, carvão, dentre outros minerais. Nós vamos falar sobre minerais um pouco mais à frente. E a rocha matriz, que é a camada mais interna da nossa crosta terrestre, originada do resfriamento do manto. E aí, após essa rocha matriz, nós já vamos aí para a segunda camada do nosso planeta. Que nós chamamos de camada intermediária. O manto fica abaixo da crosta terrestre e é a maior camada que forma aí o nosso planeta, representando 83% do volume total do nosso planeta. A temperatura aí do manto está em média de 2.200 graus Celsius
podendo atingir 3.500 graus Celsius quando está se aproximando do núcleo da Terra. Suas rochas encontram-se em consistência pastosa, fluindo à medida que se aprofundam. Aí vocês lembram lá daquele slide anterior, onde nós vimos lá o interior do nosso planeta em movimentação. O manto pode apresentar regiões mais quentes que outras. Essas regiões recebem o nome de hot points, né, que significa aí pontos quentes. O material que constitui essas áreas mais quentes tende a subir, atravessando aí a crosta terrestre. Quando isso acontece, registra-se o surgimento de um vulcão. Um vulcão surge porque aquela camada superficial que estudamos, a crosta, não é fechada. Ela apresenta aí algumas fendas por onde o material do interior da Terra pode sair. Quando essas aberturas ocorrem e a parte mais fluida do manto chega à superfície da Terra, esse material recebe o nome de lava e temos então uma erupção vulcânica. E o manto, assim como a crosta terrestre, pode ser dividido em duas regiões. Temos aí a região do manto superior, que está localizada próxima à crosta terrestre, tem cerca de 600 km de espessura e uma temperatura relativamente baixa, que chega aí a cerca de 100 graus Celsius. Já o manto inferior, que está aí abaixo do manto superior, tem cerca de 2.400 km de espessura e possui temperaturas mais altas, que deixam o magma menos denso. À medida que se desce da crosta em direção ao núcleo da Terra, ocorre um aumento médio de 1 grau a cada 54 metros percorridos. Olha aí a curiosidade, hein? Então, a cada 54 metros percorridos, aumenta-se a temperatura em 1 grau Celsius. Vamos aí falar agora sobre a camada mais interna do nosso planeta. Abaixo do manto nós temos aí o núcleo ou barisfera. Ela é caracterizada por sua densidade elevada e é rica em ferro e níquel. O núcleo, assim como as outras camadas do nosso planeta, também vai ter as suas divisões. Nós temos aí, assim como no manto, o núcleo externo e o núcleo interno. No núcleo externo, ele encontra-se aí no estado líquido, a uma temperatura média de 3.000 graus Celsius e é formado principalmente de ferro. Já o nosso núcleo interno encontra-se em estado sólido, já que seus cristais de ferro e níquel são submetidos a uma alta pressão e a temperatura lá pode ultrapassar os 6.000 graus Celsius. Então, olha que interessante. O centro do nosso planeta, né, que seria o nosso núcleo interno, ele é sólido, mas esse estado só ocorre por conta aí da alta pressão que ele está submetido. A imagem que vocês estão aí observando agora, turma, mostra um resumo do que foi explicado até agora. Do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo aí o modelo baseado na composição química das camadas. Então, nós temos aí a crosta terrestre, que se divide em crosta oceânica e crosta continental. Nós temos o manto superior, temos o manto inferior, temos o núcleo externo e temos aí o núcleo interno. Lembre-se que esse núcleo interno ele encontra-se em estado sólido. Já no nosso canto direito da tela, nós temos aí o modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais. E aí a nomenclatura muda. Nós temos litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Então a gente observa aí que o manto recebe outra nomenclatura, assim como a crosta terrestre. Quem ainda não teve mudanças aí na sua nomenclatura foi
o núcleo, que continua sendo chamado de núcleo externo e núcleo interno. E vocês observam que no caso aí do manto, nós temos uma zona de transição, tanto no manto quanto no núcleo. Como vimos, além do resfriamento que deu origem à crosta terrestre, nem sempre a superfície da Terra teve a configuração atual. E aí vem uma perguntinha: você já parou para observar um globo terrestre? Já observou como os continentes parecem se encaixar? Além desse encaixe, existem outros indícios de que num passado remoto, num passado bem distante, os continentes pertenciam a um único bloco que era chamado de Pangeia, que significa toda a Terra. Esse bloco teria se desagregado, ou seja, se separado, num movimento conhecido como deriva continental. Para entendermos isso, é preciso conhecermos melhor a superfície do nosso planeta. Litosfera, como nós vimos lá no slide anterior, é o nome que se dá ao conjunto formado pela crosta terrestre e a camada superior do manto, que, como vimos, é mais sólida. Essa camada não é regular, ela pode ser mais ou menos espessa em regiões diferentes. Além disso, ela é composta de placas que nós chamamos de placas tectônicas, que se encaixam como um grande quebra-cabeça. Essas placas estão em constante movimento e, graças a esse movimento, o planeta adquiriu a vastidão de formas de relevos que nós conhecemos hoje. E aí, quais seriam essas formas? Seriam as montanhas, as cordilheiras, as planícies, dentre outras. Então agora ficou bem mais fácil, né, turma, de entender por que que vulcões e terremotos acontecem. Ambos estão ligados ao movimento dessas placas. O vulcão, como nós já vimos, deriva das fendas que existem na crosta e que permitem aí então a passagem do material fluido e muito quente do interior aí do nosso planeta. Já os terremotos são os resultados da energia gerada pelo encontro entre as placas litosféricas, ou placas tectônicas, causando aí deformação em rochas. Então vocês podem aí observar, como vocês podem ver aqui, né, na nossa legenda, essas linhas aqui em cinza são os limites das placas, enquanto as setas estão indicando a direção do deslocamento que essas placas realizam. Vocês estão vendo aqui a placa sul-americana. Vocês podem aqui perceber que pelo mapa, o nosso país, né, o Brasil, ele está praticamente no centro da placa sul-americana. Por isso que nós não sentimos aí tanto as consequências, né, desses abalos sísmicos, né? No Brasil quase não se registra terremotos e quando ocorrem são aí de pouquíssima intensidade. Vamos então falar agora aí sobre as riquezas que nós podemos encontrar aí no subsolo do nosso planeta. No começo aí dessa nossa aula, né, desse capítulo que está sendo revisado, vimos diversos exemplos de como os minerais estão presentes no nosso dia a dia. Mas antes de conhecê-los melhor, vamos aí entender como é a estrutura do nosso planeta. Isso porque é da crosta terrestre que tiramos muitas dessas riquezas. Também vimos anteriormente que a crosta terrestre está dividida em solo, subsolo e rocha matriz. É no subsolo que nós podemos aí encontrar guardados um patrimônio material de extrema importância para a economia mundial, que nós chamamos aí de minerais. A palavra mineral vem do latim mineralis, que está relativo à mina. Abrange então aí compostos químicos naturais. O que é um composto químico natural? É aquele composto que é encontrado na própria natureza, não foi criado pelo homem, originados de processos que ocorrem na nossa crosta terrestre. Cada mineral contém propriedades únicas devido à sua estrutura química.
quando um mineral apresenta importância econômica, ele é chamado de minério. Então, nem todo mineral é chamado de minério. Só vai ser chamado de minério aqueles minerais que possuem valor econômico. Os principais recursos minerais utilizados pelo ser humano podem ser classificados em minerais metálicos, são aqueles que em sua composição apresentam elementos metálicos que são capazes de permitir condução de calor e eletricidade. Exemplo, ferro, alumínio e cobre. Minerais não metálicos, que são aqueles que em sua composição não apresentam elementos metálicos. E aí citamos como exemplo diamante, calcário e a areia. E temos também os recursos energéticos fósseis. São aqueles que em sua composição apresentam elementos de origem orgânica. Podemos aí citar como exemplo o tão precioso petróleo, o gás natural e o carvão. Qual seria então, turma, a relação entre os minerais e a crosta terrestre? Quando caminhamos pelas mais diversas paisagens, nós podemos observar aí uma variedade de cores e formas no solo em que estamos pisando, nas montanhas, nas pedras que encontramos e etc. Essa diversidade ocorre porque a crosta terrestre ela é formada aí de inúmeros minerais que podem ser encontrados isoladamente ou de forma combinada com outros, formando então aí as rochas. E o que seria uma rocha? É um aglomerado de minerais. Em algumas rochas nós podemos ver claramente a diversidade de minerais que as compõem, que é o caso do granito. Você já observou que um piso de granito parece ser estampado porque ele tem ali várias colorações diferentes? Isso acontece porque os cristais de minerais que formam podem ser vistos a olho nu, formando cores e texturas que se misturam, oferecendo aí, com isso, material riquíssimo esteticamente falando. Então, o granito ele é muito utilizado aí na arquitetura. Classificação das rochas, já que nós iniciamos aí esse assunto, vai ser o tema da nossa próxima videoaula, ok, turma? Então, se vocês já quiserem ir dando uma pesquisada sobre esse tema, sintam-se à vontade, ok? E para finalizarmos aí a videoaula de hoje, a nossa atividade está aí em um TD que vai ser disponibilizado a vocês. Turma, muito importante, vamos aí relembrar, estamos começando um ano novo, uma série nova, conteúdos novos, então fiquem bastante focados e atentos às nossas videoaulas. Estamos juntos, vamos aí com tudo em 2021 e até a nossa próxima videoaula.